Então, hoje a gente vai falar sobre o poder do lemon, né? Nossa, esse óleo é um dos óleos mais vendidos na doTERRA, né? Por ele limpar, purificar, promover um humor melhor, e é um óleo também muito barato, né? Então, a gente vai falar um pouquinho dele por todos os efeitos, tá? A menina da doTERRA, hoje ela faz live Então, para falar de cada óleo. Hoje ela está falando do poder do lemon. Jô, deixa eu só bota no mudo, por favor. Então, vamos lá. Sobre o lemon, né? Da onde vem esse lemon? A gente já tem... o lemon da doTERRA vem de dois lugares. Da Itália e do Brasil. Por que a Itália e por que o Brasil? Né? A gente já sabe que na Itália eles conseguem crescer até 10 centímetros de diâmetro, né? E por ele desenvolver bem naquele clima, que é quente e um solo bem mais fértil, tá? Que é lá na ilha da Sicília. E no Brasil? Por que no Brasil? Porque também ele vem lá do sul do Brasil, onde tem um clima muito parecido com o sul da Itália, né? Então, os óleos cítricos, os frutos cítricos, né, que é o limão siciliano, ele desenvolve muito bem lá. Então, são os dois lugares que a doTERRA pega o lemon, tá? Itália e Brasil. E da onde é tirado esse óleo essencial? Da casca, tá? Então, a casca é onde a gente pega todo esse óleo essencial. E ele é retirado a partir da pressagem fria. O que é também essa pressagem fria? Você extrai uma prensa, onde você consegue extrair uma prensa mecânica, onde você consegue extrair o máximo do sumo, né, desse limão, né? E ele faz com que ele tenta sofrer o mínimo de oxidação, de perda de aquecimento, porque não sofre aquecimento na prensagem a frio, né? O atrito e a fricção. E por conta disso, ele sai do melhor, porque ele tem a questão de você... Toda essa questão de você escolher o fruto, de você ter o cuidado certo, a pressão, a temperatura, o tempo e a época da colheita faz com que esse óleo essencial tenha todo esse poder mesmo dos seus efeitos, tá? Então, extrai o quê? Limonene, beta-pinene e terpinene, tá? É o que sai desse óleo essencial, que são os componentes químicos do óleo essencial, tá? O que ele faz? Limpa, é refrescante, é cítrico e é leve ao mesmo tempo. E a gente pode usar como? No formato aromático, tópico, interno. E quando a gente fala de neutro, é porque muitas vezes não, neutro não é necessário você diluir, tá? Então, por exemplo, se você tem ele à mão e não tem outra coisa, você não precisa diluir. Mas a gente tem que ter cuidado que é um cítrico e pode manchar a pele, tá? Então, o lemon, qualquer cítrico, a gente tem que ter cuidado porque ele pode manchar a pele, tá? E aí, quais são os efeitos que o lemon tem no nosso organismo através desses componentes químicos, né? Ele é anti-inflamatório, ele é antioxidante, antinociceptivo, anticancerígeno, antidiabético, anti-hiperanalgésico, antiviral, gastroprotetor. Isso tudo, gente, que eu tirei, está lá no PubMed, tá? São pesquisas que são feitas direta com os óleos, né, essenciais, e eu peguei só isso aí do lemon, tá? O tanto que ele tem de trabalho com relação a isso, tá? O que são os efeitos somente de um óleo essencial de lemon, tá bom? E aí, a gente vai falar um pouquinho sobre essa questão, por que a gente fala que ele é anti-inflamatório, né? Por que o lemon é anti-inflamatório? Porque a gente já sabe que a resposta inflamatória
ele resulta numa exposição de fator muito lesivo ao nosso corpo, né? Ele faz um estresse oxidativo no nosso organismo, né? Que aí aumenta, faz essa reação patológica grande. Isso, uma pneumonia, um processo qualquer que seja no seu organismo, tá? Que seja inflamatório. Até mesmo uma alimentação gera um processo inflamatório. Uma má alimentação, o seu organismo reage contra aquilo ali, tá? Então, o limonene do óleo essencial de lemon é um monoterpeno que pode, assim, ela é uma alternativa terapêutica que a gente tem, que é justamente para ajudar nesse processo anti-inflamatório, tá? E antioxidativo. Então, é uma oportunidade que a gente tem muito simples de trabalhar esse processo inflamatório que a gente tem no organismo, que a gente pode provocar também, né? A gente está nessas mudanças de temperatura, é frio, é calor, né? E é muita coisa, e a alimentação também faz isso, e fora o que a gente já tem mesmo de processo. Então, é uma forma da gente também trabalhar esse efeito do lemon no nosso organismo como anti-inflamatório e antioxidante, tá? Então, até mesmo quando fala até a diabetes, né, que ele ajuda, ele consegue controlar. Como a gente tem outros óleos que são mixes, que é o próprio Smart Sase, ele faz esse processo porque tem uma mistura que você consegue dar uma controlada na questão da diabetes. Mas não adianta você tomar o óleo e você continuar comendo doce, né? Não tendo uma dieta. Mas ele te ajuda a controlar como, tanto que no próprio Smart Sase também tem o lemon, né? Então, é uma coisa. O diurético, ele, por ser cítrico, ele trabalha na questão vascular e ele ajuda a drenar mais, tá? Antiviral. Óleo essencial não tem vitamina, né? Mas os efeitos dos componentes químicos no nosso organismo, ele consegue trabalhar a nossa imunidade, né? Então, ele consegue te ajudar nessa questão do antiviral, tá? E ele é um gasto protetor. Mesmo na questão do nosso organismo, nosso estômago sendo mais ácido, você tem a questão também do próprio organismo ter esse equilíbrio, porque ele não vai fazer isso como acidez do efeito de uma planta em si diretamente no seu organismo, né? É diferente de você tomar, fazer uso de outras coisas que sejam mais ácidas, que a gente acaba se alimentando com isso, tá? Então, isso tudo eu tirei aqui no PubMed. É tudo uma pesquisa que são feitas que é muito legal, tem de tudo lá um pouquinho, tá? E aí eu vou falar de cada coisa que o óleo faz, né? Quando a gente fala na questão detox, né? A gente fala o tempo inteiro detox do lemon, detox do lemon. O que é o detox do lemon? O lemon, a gente sabe que por ele ser desengordurante, como é um dos fatores que ele é antioxidante, né? Anti-inflamatório, ele ajuda na própria limpeza em si. Então, ele também faz um detox no nosso organismo, tá? Pelo grau de pureza dele, os compostos químicos que a gente tem dentro da fórmula do próprio lemon, ele ajuda muito no nosso metabolismo, quebrando aquelas moléculas de gordura, tá? Então, por isso que a gente fala que ele é um detox. Quando a gente faz uso dele na ingestão, vou botar ele mais à frente que eu vou falar um pouquinho, né? Quando eu falo que eu faço a ingestão do óleo essencial de lemon, então você consegue regular um pouquinho o corpo, né? Nessa questão de queima de gordura, tá? Então você pode ingerir ele diretamente na boca, pingar uma gotinha, né? Você pode ingerir ele em cápsula, como eu já até mostrei assim, você vai pingar uma gotinha aqui dentro da cápsula e fazer a ingestão dele, né? Pingou uma gota e você pode beber o óleo diretamente. Pingou na boca, você pode botar na água, você pega a água, pinga uma gotinha do óleo na água e você pode fazer a ingestão. Quer absorver tudo, bota no mel, dilui ele no mel, depois você bota na água, tá? Aí você faz a ingestão do óleo essencial do lemon.
Outra forma é você ficar bebendo relógio. Boto dentro da minha garrafa e fico bebendo durante o dia, né? Então, eu só acrescento água depois e eu estou absorvendo ainda, tem óleo essencial de lá, tá? Ao mesmo tempo, quando você faz até mesmo nessa questão do detox, ele também ajuda nesse sistema linfático, como eu tinha falado, né? Então, ele ativa a circulação, elimina a retenção de líquidos, então ele trabalha nessa questão hídrica do corpo, tá? Então, acaba equilibrando também um pouco do pH sanguíneo, tá bom? Que a gente tem. Então, a gente, eliminando todas essas toxinas do nosso corpo, a gente acaba melhorando, inclusive, a nossa pele, tá? Então, isso é muito bom. A digestão, também todo por esse processo, né? Então, quando você faz uso dele por ingestão, né? Como detox, ele te ajuda na digestão também, porque ele consegue dar uma estabilizada nesse equilíbrio todinho, tá? Digestivo. É tanto que você, assim, acontece comigo, quando eu bebo direto o lemon, você acaba bebendo mais água, porque você vai mais vezes ao banheiro, vai urinar, e ao mesmo tempo você assim até perde um pouco, né? Você fica mais saciada, você então assim, a sua digestão você fica mais equilibrado, você come, não fica se sentindo tão empazinada, aquilo fica mais equilibrado, tá? Então você fica bem mais saciada com ele. E mantém ao mesmo tempo esse metabolismo seu saudável, porque você está trabalhando dentro eliminando toxinas, melhorando a parte digestiva, anti-inflamatória, antioxidante, você melhora o seu metabolismo, tirando daquele processo inflamatório, né? E ao mesmo tempo o controle de peso, porque muitas das vezes a gente está tão inflamada porque a gente incha também, né? A gente tem retenção de líquido. Então, você consegue melhorar e, ao mesmo tempo, você consegue controlar. Porque se você tem uma digestão boa, se você tem uma saciedade quando você faz isso, está tudo equilibrado, né? Você consegue melhorar, inclusive, assim, o seu controle de peso também. Porque você vai estar mais saciado, você não vai perder um pouco esse controle, né? E aí, por isso que eu coloquei essas 3 opções até aqui, né? Em cápsula, diretamente na água e uso tópico. A gente também pode fazer um detox em uso tópico, tá? Então, como é que eu vou fazer isso? Eu vou pegar um vidrinho, né? Que tem desse aqui. A gente coloca o óleo de coco e bota algumas gotas e a gente vai fazer. Só que não pode esquecer nunca, toda vez que vai usar tópico, lemon cítrico, ele pode manchar a pele, tá? Então, cuidado, se for para a rua passar, ainda mais aqui no Rio de Janeiro, então, que a gente tem sol o tempo inteiro, se for para a rua, evite de passar no rosto, onde não vai estar protegido, ter aquele cuidado de passar de 2 horas o protetor solar, então evite, né? Vai passar num lugar que vai ficar coberto, não tem problema. Mas cuidado, tá bom? Porque senão vai manchar. E aí, como é que eu uso o lemon para ansiedade e depressão? Como é que eu faço essa coisa toda, né? Então, a gente já sabe também que o limoneno mesmo, né, com esse processo anti-inflamatório, você acaba ajudando toda essa questão sua, você consegue trabalhar essa ansiedade, você consegue trabalhar essa questão da emoção, quando a gente fala isso, né? Quando eu pego o óleo essencial, que a gente sabe que ele eleva o humor, que ele traz energia, que ele te coloca mais entusiasmada, né? Revigorante, você consegue melhorar as emoções. A gente sabe que quando a gente inala um óleo essencial que vai diretamente para o sistema límbico, né? Pinguei uma gota, esfreguei 2 vezes, fiz a conchinha e inalei, eu rapidamente já está no meu sistema límbico, né? Onde são as emoções. Nessas emoções a gente consegue trabalhar tudo isso, dá mais tranquilidade, você fica mais revigorada, você se energiza mais, mas você não é agitada, eu estou agitada, não, você simplesmente está mais revigorada na situação. E você acaba mantendo, quando você coloca no difusor, um ambiente mais edificante, mais tranquilizante, mais positivo, né? Isso que a gente tem que tentar lembrar sempre disso, tá? Então, sobre essa questão. E aí, você pode fazer de forma da inalação com o difusor, que você vai trabalhar o ambiente,
não deixa de você trabalhar também, porque você está inalando isso, então vai trabalhar suas emoções também. Além do ambiente, você está trabalhando você também com a inalação diretamente pelo sistema límbico, tá? A outra fala, eu quero mais forte. Então eu vou lá e pingo uma gota, esfrego 2 vezes. Lembra que a gente não pode ficar esfregando direto, porque ele é volátil e vai se dispersar rápido. Então, 2 vezes, inalo, uma gotinha na mão, vou fazer o efeito direto, tá? Como também posso fazer uso dele em tópico. Então, eu quero ficar o tempo inteiro assim, eu posso ficar, ó, esfrego aqui, pronto, vai fazer o mesmo processo de ingestão, o mesmo processo todo, porque ele vai cair na corrente sanguínea. Lembra que nossa pele tem uns canais que vão entrar tudo, vai passar, tá? Então, vai fazer todo o processo e você vai ter os benefícios do Lemon na sua pele como revigorante e energizante. Às vezes, a gente está num momento tão da própria ansiedade e da depressão, a gente precisa estar mais ativo, porque a gente sabe que tem um tempo também que o óleo essencial fica no nosso corpo. Então, por conta disso, a gente precisa de um tempo, né? Então a gente sabe que se assim, no máximo 2 horas tem óleo essencial que fica, né? Então você tem que repetir isso mais vezes. Não adianta você, fiz hoje, não vou fazer amanhã. Não, você pode fazer hoje, vai fazendo de 2 em 2 horas, dependendo da sua situação, né? Então, use com frequência, bota no difusor pessoal, faz o roll-on, passa e dilui, fica inalando, e você vai ter os benefícios do óleo. Eu tenho certeza disso, porque ele vai fazer, independente de você acreditar ou não, de você achar ou não, ele vai fazer o efeito dele, tá? E aí, como limpeza, como é que a gente pode fazer o uso do Lemon como limpeza? Isso é muito legal, a questão da limpeza com os óleos essenciais, né? Então, a gente já sabe que o Lemon é um agente de limpeza poderoso, né? Ele é poderoso, ele consegue, além de você fazer a higienização, você ainda consegue ter a questão aromática do próprio óleo, tá? Como é que a gente pode fazer isso? A gente pode usar em spray de limpeza, a gente faz uso dele com o vinagre branco e até mesmo com bicarbonato de sódio, tá? Então, a gente tem como purificar o ar, você tem como fazer um spray de limpeza multiuso, a gente tem como fazer um limpador de fogão, porque ele tira gordura, lembra que a gente falou isso lá no início? E ele faz até um amaciante de tecidos, então é bem legal. Então, assim, por que eu vou usar um óleo essencial para fazer a minha limpeza e não um produto, né, que a gente tem, que a gente tem os produtos de limpeza normais, né? O óleo essencial de Lemon, ele é natural e seguro, não vai te trazer aquelas toxinas que um produto de limpeza traz, né? Que muitas das vezes eu já tive um cachorro que não podia fazer uso de nada na água no quintal, porque ele inchava as patas, né? Então, para tu ver o que fazia no cachorro, né? Então, imagina na gente também, a gente não tem noção, e a gente já sabe quanto mais, o que a gente até faz isso muito, a casa tem que estar cheirosa. Quanto mais cheiro tem no produto químico que a gente usa no produto de limpeza, mais problemas ele traz pra gente, tá? Então, isso é uma coisa que traz repercussão no nosso corpo. Então, o produto de limpeza tem as toxinas, são substâncias químicas perigosas muitas das vezes, tanto que não pode de forma alguma, nem o cachorro, nem a gente, fazer nem uso da ingestão, né? Então, não pode chegar perto. Então, por isso que é longe de qualquer coisa que possa trazer esse perigo. Então, a gente tem uma coisa mais simples que a gente pode fazer. A gente tem, inclusive, patologias que fazem intoxicação mesmo por produtos químicos e tem que acabar com isso, né? Então, a gente tem uma possibilidade disso, né? É uma alternativa que a gente tem para fazer. Então, você acaba com o Lemon criando um ambiente mais limpo, mais aconchegante para a gente. Por que eu coloquei o vinagre branco e o bicarbonato de sódio? Porque a gente pode usar o vinagre, né? Ele tem o efeito dele purificante.
né? Então, você pode usar ele como nas limpezas de gordura e depósitos mesmo, né? Então, a gente pode fazer esse uso do vinagre. E no bicarbonato de sódio? É uma outra coisa, né? Ele absorve, elimina os odores, ele limpa a superfície. A gente sabe disso, né? Que o efeito do bicarbonato de sódio. Então, a gente pode usar ele junto com o lemon para fazer um produto de limpeza para gente, tá bom? A gente pode usar, inclusive, o sal, né? O sal também é uma outra, é um agente também de limpeza, tá? Ele tira a mancha de gordura, a gente sabe isso, que a gente que é dona de casa, a gente sabe disso. O sabão de castela também é uma outra oportunidade que a gente pode usar também com o lemon, né? Que ele também é útil para limpeza, né? Sujeira, mancha, gordura e assim vai, né? Tanto que a gente faz sabonete com óleo essencial com o sabão de castela, tá? Então, depois eu até passo algumas coisas desses produtos de limpeza que é bem legal também. Aí você vai me perguntar assim, mas Patrícia, quanto que eu uso? Como é que eu faço isso, né? A gente não pode esquecer nunca que um óleo essencial puro, né? É muita coisa, gente, menos é mais. Então, você não tem necessidade de você colocar 20 gotas de óleo essencial para você fazer uso dele para fazer um produto de limpeza. Né? Então, a gente tem menos é mais. Sempre é assim. Você não precisa de muita coisa. Então, quando a gente fala de um produto que está forte, né? A gente usa mais ou menos 5 gotas do óleo essencial de lemon, tá? Quando eu falo que mais forte ainda, de 10 a 15 gotas. Muito forte mesmo, 20 gotas. Então, para você ver que não precisa disso. A não ser que você queira fazer um baldão, já deixar reservado, que também não pode ser em plástico, tá? Porque senão vai derreter o plástico. Tem que ser armazenado. Eu deixo aqui até para jogar aqui em casa. Eu peguei uma garrafa de vinho e fiz, e preparei, deixei ali juntinho. Então, você já tá pronto, eu só jogo na água, tá? Então, é uma forma, você deixar pronto, mas tem que ser numa garrafa de vidro, não pode ser na de plástico, tá bom? Então, assim, quando eu quero... então, essas gotas você consegue limpar bastante coisa, tá? Então, você consegue limpar superfícies, higienizar, fazer tudo somente com essas gotas. 5 gotas é o suficiente, você não precisa de grandes coisas para você fazer essa higienização, né? Outra coisa que é interessante, que a gente pode fazer assim, quando eu botei aí spray de limpeza multiuso, né? Como é que a gente pode fazer isso? A gente pode pegar uma xícara de água morna, uma xícara de vinagre branco e mais ou menos 5 gotas, tá, gente? Eu usaria 5 gotas só do óleo essencial e aí você faz um spray, tipo desse aqui, né? Tá em vidro. E você vai, passa, borrifa no local e você consegue fazer essa higienização do ambiente, tá? Ou seja, como ele é desengordurante, como ele traz a própria limpeza e faz a limpeza do ambiente, você não precisa usar mais nada. A gente que tem a crença, muitas das vezes, que eu preciso passar uma coisa mais forte para fazer a limpeza, tá? E se você, assim, ó, até você quer tirar, para você ver como o lemon é tão forte, porque às vezes não tem aqueles vidrinhos que a gente quer tirar esse negocinho, esse papel fica grudado, esse adesivo aqui, que às vezes a gente fica lá, deixa de molho na água. Gente, com lemon nem precisa. Você pode jogar uma gotinha de lemon ali, espalhar, o negócio sai todinho, para tu ver como é que ele é forte. Imagina. Então, para tu ver que não é necessário você botar muitas gotas, tá? 5 gotas dessa quantidade aí já dá para fazer um multiuso, tá? Um multiuso. Limpar fogão também, a mesma coisa. Então, você pode usar 1/4 do bicarbonato, com 1/4 de sal, 1 colher de vinagre, né? 2 colheres de água e mais ou menos, no máximo, 5 quilos, com um fogão. Se você quiser só para aquele momento ali, não precisa usar 5 gotas, tá?
Pode botar 2, no máximo 3 gotas do óleo essencial, já está bom. E aí você pode colocar, mistura aquilo tudo e depois você espalha lá no fogão, deixa um pouquinho ali, um pouquinho, mais ou menos uns 15 minutinhos, você está fazendo outra coisa. Quando você voltar, você já vai conseguir remover toda aquela gordura, sujeira do fogão, tá? Então, é legal, umas coisas bem legais com relação a isso. E na culinária? Como é que a gente pode fazer uso do lemon na culinária? Também é bem legal. A gente pode fazer uso dele para acrescentar sabor, né? Numa sobremesa, em carnes, em frangos, peixes, saladas. Eu botei aqui, ó, em sucos, né? Você pode fazer uma limonada com lemon, você pode fazer o cupcake com gostinho de lemon, você pode fazer uma salada botar um pouquinho. Mas quando a gente fala de culinária, a gente tem até um negócio que a gente chama de o teste do palito, né? Porque tem óleo essencial que tem um sabor muito forte. Um deles é o orégano, né? Se eu vou botar uma gota de orégano no molho de tomate, tu não vai conseguir tomar, não vai comer nada, porque vai prevalecer aquele orégano ali e você não vai conseguir. Então, é um palitinho, suja o palitinho no óleo e vai aos poucos, né? Para não dar errado, porque muitas das vezes a gente vira o óleo essencial, de vez cai mais de uma gota, né? Então, bota numa colher. Bota numa colher, tem que ter esse cuidado. Porque quando fala de comida, vai sair aquele sabor, vai prevalecer, né? Então, teste do palitinho o tempo inteiro. Suja, e aí você pode fazer, botar ali, né, para você fazer a sua sobremesa, para temperar a sua carne, para você fazer a sua salada. Então, é muito coisa. E outra coisa que a gente não pode esquecer, lembra que eu falei que não pode fazer uso nem dos produtos de limpeza no plástico, a mesma coisa para cozinhar, tá? Então, a gente tem que ter esse cuidado também. Os utensílios que a gente vai fazer uso da comida com o óleo essencial não pode ser de plástico, tem que ser de aço inoxidável, de cerâmica ou vidro, tá? Senão você pode prejudicar mais ainda e dar alteração até mesmo no plástico, tá? Então, tem que ter esse cuidado também. Até porque, assim, ó, quando a gente usa para comida, né, para uma limonada, para uma marinada, né, para o que for que você for fazer isso, né, você tem, quando a gente fala do próprio lemon, ele tem o sabor dele, né, meio ácido, doce, ele refrescante. Então, cuidado, teste do palitinho sempre, devagarzinho, vá aos pouquinhos, que aí você vai ter o sabor, mas não vai prejudicar a sua comida inteira, vai jogar tudo fora, tá? E aí no corpo, né? Como? O que a gente pode fazer, como a gente já falou aqui sobre ele? Então, a gente pode fazer um monte de coisa com o lemon, né? Por ele ser antifúngico, ele ajuda na acne, na celulite, é diurético, até no câncer, como eu já falei anteriormente. O lemon, ele te ajuda num monte de coisa para a gente fazer isso daí. Como antifúngico, né? Você pode pingar diretamente no local, você pode diluir, lembra que ele também é o N lá, porque tem as letras certinhas dos óleos da doTERRA, então quando fala assim, ingestão, tópico, e o N, ele é neutro, então ele pode fazer uso dele puro, porém, eu nunca aconselho puro, porque a gente tem um maior, a não ser que seja tapado, mas você pode fazer uso numa pele por alguma questão, deu aquela coisinha, aquela coceirinha, tem algum fungo ali e tal, você pode fazer uso, tá? Pode até diluir, eu acho que é mais fácil, a gente faz a diluição, bota em um spray e passa no local que ajuda, tá? Na acne, né, quando a gente vê aquela espinhazinha, a gente pode fazer, mas lembra, no rosto não pode sair sol, então tem que ter esses cuidados, mas ele é muito bom para isso também, tá? Na celulite, porque ele é anti-inflamatório, a gente sabe que celulite é um processo inflamatório, precisa de tirar líquido dela, porque elas ficam inchadinhas. Quando melhora o aspecto da própria celulite,
é porque ela desinchou muitas das vezes, né? Ela drenou aquilo ali, mas elas todas continuam unidas e nojentas fazendo aquilo tudo. E diurético, lembra que ele drena bastante, e até mesmo o câncer, né? Como a gente sabe que o óleo essencial de lemon, ele ajuda no combate ao câncer, né? A gente sabe que o câncer está aí, né? Faz parte, a gente tem várias pesquisas com relação até mesmo ao câncer de mama, tá? Que o limoneno dos óleos cítricos, eles têm um efeito antitumorais e quimioterápicos no câncer, tá? Então é muito legal também, a gente pode fazer uso, até porque assim, ele ajuda até mesmo nos efeitos do tratamento em si também, tá? Então, a pesquisa fala que ele fazendo a ingestão do óleo essencial, ele melhorou, fez uma regressão naqueles tumores de seios, tá? A gente tá falando até nessa pesquisa de câncer de mama, tá? Então, é muito bom saber disso, que é uma pesquisa que está indo pelo óleo essencial, né? Ou seja, e sem aquele efeito colateral, que já é um processo, um próprio tratamento, que tem milhões de efeitos colaterais e que a gente traz essa repercussão toda para o corpo, né? Então, ajuda na prevenção, tá bom? Então, é bem interessante isso, acho que vale a pena a gente ver esse lado também, tá? Quando a gente fala até mesmo da celulite, que eu botei ali, ó, massagem, né? O acne em si, diurético. Quando a gente fala de massagem, a gente pode fazer uso dele no carreador. Ou você usa ele diluído, ou você prepara na hora, quando você pode botar até mesmo um gel, né? Ó, um creme neutro, em que você faz uma aplicação dessa daqui, e você para ajudar topicamente. Então você consegue fazer com ele a hidratação da pele, né, para rugas, para acne, cicatrização, a celulite, né, nossas inimigas, né, a drenagem. Então, por exemplo, eu já fiz muito uso, mas à noite, com paciente que vai fazer até uma drenagem, né, à noite, no outro dia vai tomar banho, eu passo primeiro o óleo diluído, né, no corpo, espera um pouquinho, aí eu começo a drenar. Nossa, intensifica muito. A pessoa rapidamente pede, inclusive, para ir ao banheiro no meio do atendimento, porque vai muito rápido, faz uma drenagem legal, tá? Bom, para estria, porque ele melhora aqui a qualidade da pele, né? Até para varizes, porque a gente está falando da questão de drenagem, né? Então, ele é muito bom. Quando eu uso o lemon no difusor, né? Então, você também ajuda na parte respiratória também, né? Lembra que ele ajuda a melhorar a qualidade do ar, a respiração e tudo. Então, ajuda na questão respiratória, como gripe, resfriado, asma, bronquite, né, e tal. Ele também faz isso, ajuda no foco, ajuda a insônia. Tem pessoas que usam bem, mas eu sempre gosto de usar o lemon não sozinho para dormir, eu gosto de misturar, tá? Porque assim, se eu uso a lavanda junto com o cítrico, com o próprio lemon, a lavanda acalma minha mente. E o cítrico, ele vai me deixar revigorada. Então, no dia seguinte, eu acordo mais energizada. Você tem uma qualidade de sono boa junto com o óleo de lemon, que vai te dar um up a mais, tá? Então, ele vai te deixar, você vai acordar bem energizada, revigorada na realidade no dia seguinte, quando eu misturo esses dois óleos, tá bom? Ele ajuda, você pode fazer um xarope com lemon. Outra coisa que eu esqueci até de falar na questão da culinária, que é uma coisa que eu lembrei aqui agora, da questão da tosse, que você pode fazer um xarope, né? Com as plantas, inclusive com os óleos essenciais. Mas quando você está fazendo na culinária ou qualquer processo desse assim, de um xarope, a gente não usa o óleo essencial diretamente com aquela coisa quente ainda, você está no fogo. É sempre na finalização do seu prato, tá? Porque senão você pode perder as propriedades. Lembra que quando você vai fazer um chá, se o chá está pelando,
você botar o óleo, você pode perder as propriedades do óleo, tá? Então, é mais ou menos assim, na finalização, mesma coisa o xarope, que você tem que deixar aquecendo, aquela coisa toda. Naquela inalação que eu faço até para sinusite, né? Então, eu pego um copo de cerâmica e coloco ali lemon, melaleuca e o peppermint, o alecrim. E aí eu faço aquela inalação, que aí eu boto o papel, filtro de papel na boca e só tiro o fundo, corto e boto só o nariz. Queima tudo, inclusive a alma também. Aí você puxou aquilo ali, mas tem que ser numa água não tão quente, mais ou menos, senão você perde as propriedades, não adianta nada, tá? Então, num caso de xarope na culinária, ter esse cuidado além dos utensílios, você tem que ter cuidado também no cozimento em si. Então, é na finalização que você usa o óleo essencial nesse caso, tá? Então, você pode fazer um xarope para tosse, você pode fazer a ingestão dele, né? Você pode deixar no difusor que vai acalmar a tosse também, tá? Nas náuseas, como a gente falou na questão da digestão, ele ajuda nesse efeito também. E aí, e no próprio difusor vai energizar, vai polarizar um pouquinho mais isso, né? E aí, quando a gente fala do corpo em si, para emagrecer, que a gente gosta, né? Que a gente fala, queima de gordura tem que ser por ingestão, que é muito mais rápido. Você vai melhorar sua digestão, vai fortalecer seu sistema imunológico, ajuda a reduzir colesterol, porque ele tira gordura no fígado, né? Isso já é comprovado também, fazendo a ingestão do lemon diariamente, tá? Tem dentista que faz uso também do lemon para gengivite, tá? Você bochechar ou também fazendo também aquele o antisséptico bucal, tá? Você pode fazer também com lemon. Então isso faz muito bem pra gente, ou seja, você não vai ficar com aquele, você pode borrifar, bochechar e cuspir, vai ajudar a gengivite também, tá? E aí, como a gente já falou, antitumoral, né? Na função diurética. E aí, por isso, é hoje só isso de lemon, muita coisa, né? Deixa eu finalizar aqui pra gente